Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um nesse dia. E eu tenho para mim e para vocês, mais uma palavra do Senhor Jesus aqui, uma palavra de Deus, né? Aqui vou estar lendo com vocês, compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Meus amados, nós tivemos ainda no dia de ontem, o dia que se comemora o Dia das Almas, não é verdade? Então vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre almas, sobre salvação, sobre esse assunto, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui, eu vou ler aqui com vocês o capítulo 2 de Efésios, que começa dizendo assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, viu? Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos e desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus amados, esse versículo nos chama a atenção, que nos fala que Deus, pelo seu imenso amor, Ele enviou o seu Filho para que fizesse por nós um sacrifício, no qual crendo nós havemos de ser salvos, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Como diz ali, pela graça sois salvo. Diz também que a salvação é um dom de Deus. Deus nos deu a salvação em forma de Jesus Cristo, em forma do seu Filho. Ele nos deu a salvação. E esta salvação, ela é de graça. Basta que nós creia, tendo ouvido nós a palavra do Senhor Deus, que este livro da Bíblia é a palavra de Deus. Agora alguém pode dizer assim: quem garante que isso aí foi escrito por homens, escreveram ali o que quiseram escrever, do jeito que eles quiseram? Não, meus queridos. A palavra de Deus, ela foi escrita por homem, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus cuidou para que este livro, através dos tempos, eles fossem sendo reproduzidos, eles foram traduzidos para outras línguas, e assim a Bíblia está no mundo inteiro, para que todos tenham o conhecimento da graça de Deus, do dom de Deus, que é a salvação que Ele nos enviou por causa do seu imenso amor. Então, meus amados e queridos ouvintes, não adianta, depois que nós partir deste mundo, partir sem Jesus, de nada adianta a nossa família ir lá e queimar uma montanha de velas, levar montões de flores e outras práticas aí, né, que as pessoas creem e que elas fazem para aqueles que já partiram, por seus queridos, por seus entes queridos que já partiram deste mundo. Porque nós temos que fazer isto, garantir a nossa salvação antes de nós partir deste mundo. Estas práticas, claro que a gente tem saudade da nosso querido, minha mãe, meu pai já partiram, parentes já partiram, e tenho saudade deles ainda hoje, mas
não adianta de nada qualquer outra coisa. Para a salvação não adianta, meus amados. Nós temos que aceitar Jesus, nós temos que crer no Evangelho, conforme Jesus ensinou, conforme Deus deixou para nós, receber essa salvação, fazer um concerto com o Senhor Jesus, e quando então nós partir desse mundo, então seremos salvos, estaremos salvos. Não é que partindo nós ainda vamos ser salvos. A salvação nós temos que ter antes de partir, como um passaporte. Fazemos o nosso passaporte antes de nós ir para os Estados Unidos, né? Antes de nós ir para qualquer outro país aí longe, temos que cuidar da nossa documentação para que nós entre lá legalmente. E ainda existe aí notícias de pessoas que entraram, foram para os Estados Unidos, ilegal, né? De maneira ilegal, foram para lá. Mas para o céu ninguém vai de maneira ilegal. Não tem um jeitinho, gente. Muitos foram dessa maneira, né, para outros países e encontraram a morte. A gente ouve falar aí nos noticiários da televisão, né? Mas para o céu, gente, não tem outro jeito de chegar lá no céu. Seja céu, paraíso, como você pensar aí no seu jeito de crer. Com Deus, para chegar até Deus, até onde está Jesus, nós temos que arrumar a nossa documentação aqui nesse mundo, antes de partir. Nem que seja no último momento, lá no leito da enfermidade, vivendo a nossa última hora, nosso último minuto, temos que consertar com Deus. Temos que confessar que Deus é o nosso Senhor, que Deus é Deus na nossa vida. Temos que pedir perdão, temos que se arrepender dos pecados, porque todos pecamos, meus queridos. Ainda eu, vovó Terezinha aqui, e os meus que são todos evangélicos, nós somos falhos. Mas aqueles pecados mais grosseiros, ou que a Bíblia diz que não é para fazer, então não vamos fazer. Vamos procurar obedecer a Deus, procuramos obedecer a Deus. E então todos os dias pedimos perdão, nos consertamos, porque reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos as nossas misérias, estamos pedindo perdão a Deus, estamos, através do Senhor Jesus, somos perdoados, porque assim nos ensina a Bíblia, a palavra de Deus. E ainda aqui, quero ler com vocês ainda mais um capítulo, mais um versículo. Aqui no livro de João, no capítulo 11, no versículo, vou começar no versículo 24 aqui. Diz assim: Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas aí o 25, disse-lhe Jesus, o próprio Senhor Jesus, falou, porque como quem já conhece a Bíblia sabe aqui que o Senhor Jesus foi chamado para ressuscitar Lázaro, era para curar Lázaro, que Lázaro estava doente, mas Lázaro já havia morrido quando o Senhor Jesus chegou ali na casa dele. Então a Marta disse, né, dessa forma no 24. Jesus no 25 disse assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse Jesus para Marta. Ele fez uma pergunta. Crês tu isto? Então é isto que nós temos que crer. Quando cremos em Jesus, ele disse aqui, ó, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quando cremos em Jesus, ainda quando nós vamos passar desta vida, vamos deixar este corpo passar para o outro lado, nós não estaremos morrendo. Nós estamos apenas passando de uma situação para outra. Porque quem tem Jesus nunca morre. Quem tem Jesus vive por toda a eternidade. A palavra eternidade é uma palavra que quer dizer que nunca tem fim. Nunca se termina, porque com Jesus há vida e há vida em abundância.
Então, meus amados irmãos, meus queridos que me ouvem, leia se você ainda não conhece, leia a palavra de Deus, venha aqui na palavra de Deus, venha, procure conhecer a palavra de Deus, porque se você ainda não teve esse encontro com Jesus, ainda não conhece Jesus, faça isto antes do dia da sua partida, para que você encontre a salvação. Porque depois que você partir, não adianta mais estas cerimônias, esses rituais, estas práticas que as pessoas fazem. Isso já não serve mais para que você seja salvo. Nós devemos adquirir a nossa salvação hoje, porque hoje estamos aqui, hoje estamos vivos. O amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Muita gente, a gente fica sabendo, estava indo passear, estava indo em algum lugar para uma diversão, para uma coisa, mas de repente sua vida foi ceifada. Só Deus sabe se ele estava bem com Deus ou não. Só Deus sabe se ele já havia aceitado Jesus ou não. Porém, meus amados, nos ensina a palavra de Deus que outras práticas espirituais não adianta de nada para a salvação. Quero compartilhar com você para que você preste atenção na palavra de Deus, para que você não venha errar achando que está certo. Para nós acertar de ter a nossa salvação, nós devemos ter muito cuidado, consultar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que nós não erramos e não venhamos a partir sem estar bem com Deus. Meus queridos amados, esta mensagem que eu tenho de Deus para o seu coração nesta tarde. Fique todos com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau.